Boa tarde, pessoal. Hoje eu fiquei responsável em falar para vocês sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro Práticas Discursivas e Produção de Sentido no Cotidiano. Esse livro foi publicado em 2013 e a autora organizadora do livro foi Spink. No primeiro capítulo, ele vai se tratar basicamente da perspectiva da psicologia social nessas práticas discursivas. Ele vai tratar então do contexto histórico, né, que vai ser necessário aí para a gente compreender um pouco mais sobre a proposta teórico-metodológica nessa produção aí de sentido nesse cotidiano. É importante também a gente situar que esse texto vai trazer uma visão construcionista e ela vai ser importante aí para complementar os textos anteriores. Durante o capítulo, os autores vão buscar responder a seguinte pergunta: como damos sentido ao mundo que vivemos? Buscando responder essa pergunta, até os anos 60 vivia-se o sonho da psicologia científica, em que tudo era pautado aí em demonstração e generalização de resultados. Tudo deveria ser pautado aí no método científico, trazendo aí para uma prática. E em raras exceções era falado em bases filosóficas. Foi em uma recente reavaliação da psicologia social contemporânea, então que se começou aí a contraposição à metafísica, né? Empregando sentido aí na reflexão crítica sobre a natureza do mundo a ser investigado. Então foi só lá no final da década de 50, na década de 60, que eles começaram a pensar na psicologia ali como método de observação. Essas duas direções eram basicamente a valorização da observação dos comportamentos em situações naturais e o estudo de comportamentos em seu ambiente natural. Então, ali nessa época começou a se valorizar a observação. Sair do laboratório para fazer essas observações era um processo que aí implicava em acatar a visão do outro. E só então aí que se passou a revalorizar os estudos nos processos sociais. A perspectiva construcionista ela é resultante de 3 movimentos. O primeiro deles é na perspectiva da sociologia do conhecimento. Então, quando a gente fala em construcionismo, nos vem à mente aí Berger e Luhmann, que foram os autores da Construção Social da Realidade, livro que foi publicado em 1966. Para a época deles, pode-se dizer que eles eram inovadores, porque eles traziam aí uma ideia de reorientação da reflexão. Eles levavam em consideração aí a realidade que o homem vive para fazer essa reflexão. Eles levavam em conta o seu conhecimento de senso comum, o que tem aí presente na sua realidade. Então, esses autores, eles defendiam que a realidade ela é socialmente construída e que a sociologia do conhecimento deve analisar, deve levar em consideração. Então, eles se questionam como é possível que esses significados subjetivos se tornem objetivos, se tornem parte aí da realidade. Então, eles vão analisar isso a partir de 3 conceitos principais: o de tipificação, o de institucionalização e o de socialização. O conceito de tipificação, eles propõem aí que a sociedade é um produto humano, ou seja, a realidade é construída socialmente. O conceito de institucionalização é para situar essa objetividade aí de como ela é construída, ou seja, se tornam habituais no recorrer das gerações e como hábitos eles adquirem aí uma autonomia de se institucionalizarem. E o último, que está relacionado à socialização, a gente ouve falar com mais frequência, né, que eles vão internalizar essa objetividade instituída a partir de processos de socialização primária e secundária, que são processos que acontecem na primeira e na segunda infância. Em relação ao segundo ponto, que é o construcionismo na psicologia social, contrário aí a Berger e Luhmann, eles vão tratar aí da investigação sobre essa perspectiva com um diferente enfoque tradicional. Eles vão transferir aí a ideia para a explicação dos processos de conhecimento internos à mente para a exterioridade dos processos e estruturas de interação humana. Então, eles vão tratar aí sobre desconstrução e desfamiliarização. O que é isso, então? Da mesma forma que você vai construir construcionismo, você vai precisar desconstruir o que foi construído. Na perspectiva construcionista,
Tanto o sujeito quanto o objeto, eles vão ser construções sociohistóricas e para elas poderem passar por esse processo de desconstrução e desfamiliarização, eles precisam ser problematizados. Como terceiro ponto, a gente vai tratar um pouco sobre as objeções do construcionismo. E como toda proposta, ele vai aí se contrapor ao que parece óbvio. Essa proposta de se contrapor é que os autores aí vão fazer uma crítica ao relativismo e ao pragmatismo. Vale a gente ressaltar que o construcionismo é, portanto, aí um convite para você examinar e entender as regras socialmente construídas e historicamente localizadas. E em relação ao reducionismo linguístico, os autores basicamente querem dizer que o fenômeno ele se reduz à linguagem. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o estatuto do objeto ele só vai acontecer a partir de um processo aí de construção linguístico-conceitual. Psicologia social, então a linguagem também pode ser tratada como a virada linguística, um termo mais moderno. Então aqui a gente vai focar em 3 trocas linguísticas aí que vão focalizar no discurso, que é o nosso atual objetivo. De forma breve, o foco dessas trocas linguísticas estão em 3 pontos. O foco na formatação, em que se refere aí entre as relações dos significantes, né? Então, entender aí o sentido dos enunciados feitos. O foco no sentido, em que refere-se a algo do mundo real ou em um mundo possível, em que busca fazer sentido. E ao foco na performática, em que tem a ver com quando, em que condições, em que intenção e também aí no modo que devemos falar. Com foco no uso da linguagem, os autores falam sobre 2 correntes importantes que precisam ser mencionadas quando se fala disso, que são a etnometodologia e a análise de conversação. A etnometodologia, ela busca analisar então aí a racionalidade do senso comum. Então ela procura entender como os atores sociais, eles obtêm, eles compartilham, eles captam essas informações do mundo social. Já a análise de conversação tem por objetivo aí entender as estruturas normativas do raciocínio que estão implicadas aí na compreensão e produção de formas de interação. Então, ela busca aí descrever os procedimentos usados para sustentar e negociar essas relações sociais. Ela tem foco na sequência e na interação. Então, a perspectiva do discurso, existem 2 autores que são referências na área, que é o Michael Foucault e Jacques Derrida. Dentro dessa perspectiva, então, os pesquisadores buscam compreender, buscam entender como os objetos, né? O que são os objetos aqui? Nossas personalidades, nossos preconceitos, nossas atitudes. Então, como construímos no discurso e como são aí construídos os sujeitos. Quando ele fala em sujeito, então é como nós experienciamos quando falamos ou quando ouvimos algo sobre nós. Tanto, a análise de discurso ela vai focar em 3 principais temáticas: a função, a construção e a variação. A função refere-se ao discurso tomado como ação. Já a construção, ela diz respeito ao uso dos recursos linguísticos pré-existentes. E a variação, ela é concebida por consequência da função e da construção. Por fim, a produção de sentido ela é uma força poderosa aí na nossa sociedade, na nossa vida, e busca entender como se dá sentido aos eventos, ao nosso cotidiano e como que faz aí abrirem novos horizontes. Na perspectiva construcionista, além de buscar situar a psicologia social, ele também vai afiliar-se, né, a uma perspectiva construcionista.